Eymar Lopes é conselheiro federal e também foi coordenador geral da Terceira ANEL e preside também a comissão de ensino do Conselho Federal de Odontologia. Como é que foi a realização dessa Terceira ANEL em São Paulo? Bom, a Terceira ANEL, antes de mais nada, foi um evento que teve um sucesso absoluto. Tivemos discussões acaloradíssimas, né, nas decisões e nas votações, mas por isso a gente já esperava. Mas a ANEL ela foi também um compromisso de gestão, né? Essa gestão 2012-2015, ouvindo um apelo da categoria já há alguns anos, que solicitava a realização desse evento. Para se ter uma ideia, a última ANEL, a segunda ANEL, aconteceu em 2001, portanto há 13 anos. Então já havia a necessidade do Conselho Federal ouvir as bases da categoria nos seus referidos segmentos, para se ouvir o que é que esses segmentos entendiam nas questões da modificação ou não das normas que versam sobre as especialidades odontológicas. O que de mais importante foi discutido e aprovado, ou pelo menos colocado no documento que ainda vai passar pelo jurídico? Isso. A gente diria que as discussões elas são de iguais importâncias, né? Até porque cada segmento daquele que batalha, que questiona o que leva a algum tipo de proposta para ser aprovada, eles têm a sua importância guardada na sua ciência. Mas assim, as discussões que levaram mais calor versaram sobre a questão da mudança ou não da carga horária da ortodontia, né, da aprovação de algumas especialidades, né? Eu cito como exemplo a odontologia desportiva, que já vinha há algum tempo lutando por esse pleito, e também algumas habilitações, como a odontologia hospitalar. Mas o importante é que foi um evento de uma democracia extrema, onde foram respeitadas todas as ordens, todas as questões, e o que ficou de bom foi o exemplo que a categoria deu de maturidade, né, e de entendimento do respeito ao contraditório, que é isso que manda o Estado de Direito e a democracia. Existiam correntes, né, querendo especialidades como odontologia desportiva, acupuntura, homeopatia. O que foi aprovado chega agora a um setor jurídico do CFO. Explica quais são os próximos segmentos para que uma dessas propostas possa definitivamente entrar em vigor e chegar à população. Isso. Esse documento final, que foi aprovado na plenária final do segundo e último dia da ANEL, ele vai ser finalizado pela comissão relatora da ANEL. Depois de finalizado esse documento, ele vai ser encaminhado ao Conselho Federal para que ele seja apreciado nos seus referidos segmentos. Então, a primeira parte, logicamente, vai ser a apreciação da Procuradoria Jurídica do Conselho Federal, até para ver se alguma dessas coisas que foram aprovadas ou que foram vetadas, até porque se foi vetado ou se foi suprimido algo que já existia, se isso não leva a prejuízo jurídico, se não choca com algum tipo de legislação pré-existente, até porque a lei, se existe alguma lei federal que choca, ela está acima disso. Depois desse refinamento pelo jurídico, não só e aí é importante falar que não será apenas pelo jurídico do Conselho Federal, alguns conselhos regionais que têm os seus jurídicos mais bem estruturados vão participar também desse, vamos chamar de pente fino, e após isso, esse documento será encaminhado para apreciação do plenário do Conselho Federal, e aí será aprovado e definitivamente colocado em prática e em vigor. Isso deve acontecer no próximo ano? Como é que são esses prazos lá dentro? A gente imagina que sim. Na verdade, não tem como a gente estabelecer um prazo fixo, porque depende de estudo, depende de avaliação. E onde tem legislação é preciso se avaliar com muito critério e com muito respeito ao que está escrito. A gente espera que no próximo ano a gente tenha condições do plenário do Conselho apreciar esse documento. E isso é o que a gente espera. Algumas especialidades mudaram de nome. Pode ser que essas especialidades, por exemplo, especialidade
coletiva e da família, saúde coletiva. Isso depois pode o próprio plenário rever essas mudanças, se for prejudicial à odontologia? Pode se rever, sim, né? Na verdade, como eu falei, o primeiro pente fino, a primeira avaliação e a primeira deliberação, ela será jurídica. Se chocar com alguma especialidade, logicamente o plenário do Conselho não pode, até porque o Conselho, como uma autarquia que institui, que legisla e que normatiza, jamais poderá aprovar ou criar uma norma que vá de encontro ou que não esteja consonante com a legislação vigente no Brasil. Como é que ficou a odontologia hospitalar? Ela ficou como especialidade, ela chegou a ser tratada como proposta de especialidade ou ficou só como curso mesmo o curso normal, de habilitação? A odontologia hospitalar, ela teve, na discussão da ANEEL de um modo geral, ela teve duas correntes. Uma corrente levou a proposta de especialidade. Alguns estados aprovaram nas pré-assembleias estaduais a proposta de especialização. Outros estados, a grande maioria, aprovou como habilitação. Na plenária final, ela foi aprovada como habilitação. É só importante dizer que as habilitações que foram aprovadas na ANEEL, na verdade, elas foram discutidas na ANEEL. Mas isso não quer dizer que para se criar uma habilitação seja necessário um ANEEL. Não. A ANEEL, ela diz respeito exclusivamente às especialidades odontológicas. As habilitações foram discutidas porque se aproveitou aquele momento que estava se conversando, que estava se discutindo, que estava se votando sobre a área pós-graduação, e aí aproveitou-se um momento ímpar para se discutir também as habilitações. Então a habilitação é uma deliberação, vamos dizer assim, de caráter mais simplificado. A especialização não. É importante dizer que depois de aprovadas essas especialidades recentes, novas, que foram criadas, o plenário do Conselho Federal, a diretoria do Conselho Federal irá estabelecer em cada estado da federação, em primeiro lugar, uma maneira, ele vai criar um dispositivo de reconhecer aqueles profissionais que já militam naquela especialidade de notório saber e que já tem um know-how científico naquela especialidade. Ele vai criar um dispositivo para registrar, para reconhecer aquele profissional como especialista naquela área. Após isso, o Conselho irá também criar câmaras de estudo científico para criar as cargas horárias, para estabelecer as grades dos cursos de especialização. Para a formação desses novos profissionais. Para a formação dos novos especialistas. Em síntese, como é que você analisa a importância desse ANEEL para a categoria? Eu acho que, antes de tudo, é importante que a gente sempre chame a atenção, e isso nós fizemos lá durante o evento todo, em todas as oportunidades de fala que nós tivemos, que a principal função do Conselho Federal é a defesa da sociedade. A gente viu em alguns momentos, alguns grupos, às vezes até de uma maneira acirrada, lutando pela proposta A ou pela proposta B, mas o Conselho Federal ele tem uma linha, e essa gestão tem tomado essa iniciativa de chamar a atenção da classe odontológica do Brasil, que a nossa missão principal, a nossa função principal é defender a sociedade. Então, o Conselho Federal entende que a criação dessas especialidades, dessas novas especialidades, já que assim foi o desejo da maioria das pessoas que lá estavam e que lá votaram, a gente espera, na verdade, que essas deliberações, essas criações ou essas novas especialidades, elas venham a trazer para a população do Brasil uma qualidade de vida melhor, uma saúde bucal melhor, e não pode ser diferente, uma inclusão social melhor, né? Porque a saúde bucal hoje já não existe mais dúvida que ela obrigatoriamente tem que fazer parte da saúde geral do indivíduo. O indivíduo não pode mais ser olhado segmentado e fragmentado com um dente ou com a boca. Ele precisa ser entendido de uma maneira holística, de uma maneira geral. Então é isso que a gente espera, que esse evento ele traga para a sociedade brasileira inclusão social, qualidade de vida e saúde boa. É isso que nós esperamos.